Agora, no Israel não tem 40 anos de obediência seguida a Deus, não tem nem 20 anos de obediência seguida a Deus em momento nenhum da história. E Davi vem, reúne o povo, num único reino, que logo depois de Salomão é dividido, começam a brigar guerras fratricidas. E depois o reino de 10 tribos no norte é levada para o cativeiro na Assíria, e logo depois vem também os caldeus com o grande rei Nabucodonosor e leva o reino sul, que tinha capital em Jerusalém, para o exílio, por 70 anos. E de lá para frente eles nunca mais foram os donos da terra. A terra sempre esteve sob a dominação de outros povos. Então eles perderam a autonomia política sobre aquela terra quando foram para o cativeiro em Babilônia, 600 anos antes de Jesus. Daquela volta em diante, eles viveram sob concessão de dominação de outros povos. Dos gregos, depois dos Seleucidas e Ptolomeus, em alternâncias de poder. Depois tiveram um momento de revolta local dos macabeus, mas que não durou tanto tempo e a autonomia era sempre vigiada e relativa. Aí vem os romanos e botam a pata em cima e eles não têm como se defender, a não ser aceitar Herodes, o idumeu, metade judeu, metade idumeu, como realeza que agradava aos imperadores de Roma, e daí em diante continuaram sob a mesma dominação romana até que caíram no ano 70, e o último bastião no ano 74 em Massada, foram levados para todos os povos da terra e voltaram só em 1948. E enquanto isso, os povos que ficaram lá, que também eram semitas, que também eram descendência de Abraão, embora sempre tenha havido algum grupo de judeu habitando aquela terra junto com os árabes e palestinos, foi o único momento que eles viveram em paz, foi quando nenhum tinha o status de dominação da terra. Quando, não tendo o status de dominação, eles conviveram muito bem durante alguns séculos como irmãos, depois das cruzadas, que foi uma guerra entre cristãos e muçulmanos, não entre judeus e muçulmanos. Até 1948, quando o sionismo se transformou numa ideologia traumatizada por causa do Holocausto nazista, e aí veio a propaganda que disse: se a gente não for dono da nossa própria terra, em algum momento, em algum lugar, vão nos matar. E para serem donos dessa terra com status de Estado, aí a complexidade proprietária dos atestados de posse se transformou na grande guerra entre eles, que perdura diabolicamente até os nossos dias, simplificando numa oversimplification, para cada um que queira ter de maneira simples uma compreensão rápida. Então você ouve ali a dona Valnice Milhomes falando de Israel, parece que Israel era uma comunidade de anjos celestes. Pelo amor de Deus, seja honesta. Eu vejo aí o Lamartine Pozella também. Seja honesto, garoto. Seja honesto. Você que já quis ser tudo, já quis ser até prefeito de São Paulo, por profecia da Valnice que falhou, que já profetizou e acreditou na volta de Jesus dezenas de vezes antes, ou pelo menos 3 vezes antes, e falhou. Que quando foi deputado federal era para mudar o Brasil, e você pessoalmente falhou, e agora não faz outra coisa a não ser querer marcar a volta de Jesus e falar disso de dia e de noite, criando uma legião de fanáticos. Desculpa, eu detesto fazer isso, mas para com isso. Você que é anti-vacina, que dizia que na vacina tinha chip. Pelo amor de Deus, vê se não faz tanto mal ao povo. Cala essa tua boca, fica dentro da tua igreja, tenta ensinar o evangelho básico para as pessoas, porque o teu teto é baixo. Não tenta ir para além disso, que você faz mal a muita gente. Me perdoem, deixe-me aqui fechar o parênteses, mas eu ando com isso aqui meio atravessado na minha alma.
especialmente nesse tempo de guerra, quando eu só ouço pessoas dizendo, mas fulano de tal disse isso, Beltrana disse aquilo, só loucuras fanatizantes e produtoras de uma parcialidade demoníaca e maligna na apreciação dos eventos históricos que ocorrem bem diante dos nossos olhos nos dias de hoje. E alicerçados, enraizados e alicerçados. A expressão arraigamento vem de enraizamento, vem da organicidade da fé, plantada no carnegão do ventrículo superior esquerdo do Paizinho eterno. Ancorado nele, arraigado nele, ataviado nele, sendo parte dele e fundamentado nele. Arraigados e alicerçados nesse fundamento, onde Cristo Jesus é a pedra angular, em razão da qual eu sei a direção, eu tenho prumo, eu tiro o nível e não me perco em nenhum equívoco na vida. Nenhum equívoco. Não me equivoco quando eu tenho Jesus como a minha pedra angular. Quando eu meço a vida e o tenho como minha chave hermenêutica, chave interpretativa, ou, usando a expressão dele, a pedra angular. Que os construtores, e ele estava se referindo aos teólogos, aos religiosos, aos que produziam as arquiteturas religiosas, ritualísticas, aos que eram os confinadores de Deus nos templos e nas sinagogas. Sim, essa pedra que os construtores rejeitaram, que os senhores da religião rejeitaram. Rejeitaram então, rejeitaram depois, porque preferiram seguir no cristianismo de Constantino do que no evangelho simples de Jesus, e rejeitam hoje. E é só porque rejeitam hoje que tem gente olhando e dizendo, meu Deus, esse cara é um herege. E eu só sou um herege porque estou trazendo a revelação dos mistérios ocultos em Deus, agora revelados em Cristo Jesus, como diz Paulo.